Bom dia, graça e paz. O analisando o texto de hoje são as recomendações de Paulo à ceia, em 1 Coríntios capítulo 11. No versículo 28, ele diz o seguinte: que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A gente sempre fala desse versículo, desses dois, falando que antes da ceia, a gente analisa a nossa vida, os nossos pecados, peçamos perdão e participamos da ceia. Sim, está correto. Mas de certa maneira, nós vemos que aqui não são pecados apenas individuais. São pecados individuais que afetam o coletivo. Vendo o contexto, a gente entende. Olha o versículo 20, o que estava acontecendo. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome e o outro fica embriagado. Veja que o problema deles era que tinham partidarismos ali. Então, eles participavam da ceia de forma individual, não coletiva, cada um preocupando-se com a sua própria comida e bebida. Quando nós falamos sobre discernir o corpo, do versículo 29, aqui não é o seu corpo individual, mas é a sua participação no corpo de Cristo, no corpo coletivo. Porque quando Paulo vai falar no capítulo seguinte, olha o que ele diz que é o corpo, no versículo 14, versículo 12 do capítulo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. E ele vai falar os que foram batizados. Ou seja, analisar a si mesmo e discernir no corpo, que o apóstolo Paulo fala, para participar da ceia, é analisar a sua participação, o seu envolvimento, o seu engajamento com o corpo de Cristo. Se você tem comunhão, se você participa da igreja. Como ele vai falar no versículo 22, olha o que ele fala. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês, devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. O problema daqueles irmãos era o menosprezo com a igreja do Senhor, de preocupar só com si mesmo, de não ter um engajamento. Por isso, o apóstolo Paulo recomenda que eles analisem a si mesmos, a sua participação e engajamento no corpo de Cristo.